Não se preocupe, Art. Eles não podem mais nos machucar. Pare! Art, senta. Parece que eu estou acabada, mas deixe-me começar desde o início. Meu nome é Sarah, e até os 15 anos eu nunca tinha ido à escola. Eu sei, parece difícil de acreditar, mas eu realmente tenho uma família única. Meus pais eram zoólogos e estudavam animais selvagens na Antártica. Então, desde que me lembro, eu sempre estive cercada por um campo de neve sem fim. Lemingues e focas se tornaram meus amigos, e minha mãe e meu pai eram meus professores, me davam aulas em seu tempo livre. Pode parecer estranho para alguns, mas, com o passar dos anos, eu me acostumei com tudo isso. Eu não tinha ideia do quanto minha vida mudaria em apenas alguns meses, enquanto caminhava pela praia coberta de neve. Eu descobri que meus pais haviam recebido novas ofertas de emprego, com salários melhores, e íamos nos mudar para uma cidade grande. Eu finalmente poderia ir para uma escola normal, assim como todas as outras crianças. Claro, eu estava muito animada. Sentada no avião, eu sonhava em ter vários colegas, uma melhor amiga e talvez até um namorado. Mas minhas expectativas, vamos apenas dizer que não foram atendidas. Eu sabia que algo estava errado assim que entrei na escola. As outras crianças me olhavam de lado, algumas até apontavam o dedo. Eu ouvi zombarias de todos os lados. Eles me chamavam de ruiva, diziam que eu era muito alta. E o mais desagradável é que alguém descobriu que eu nunca havia estudado em uma escola antes. Então, começaram a me chamar de analfabeta, para piorar ainda mais a situação. Dia após dia era assim. Eu ficava sozinha durante a pausa para o almoço. Na sala de aula, ninguém se sentava ao meu lado. Era quase impossível encontrar uma dupla para fazer qualquer trabalho. Eu voltava para casa todos os dias em lágrimas e não conseguia entender por que todos me odiavam tanto. O mais estranho é que eu não era a única pessoa diferente daquela escola. Havia um menino cego em outra turma que sempre andava pelos corredores com uma bengala. No entanto, todos o tratavam bem. Eu até o vi saindo com alguns caras populares. Por que ninguém me queria por perto? E isso não podia continuar assim. Achei que eu ia enlouquecer de solidão. Então, decidi tirar esses pensamentos da minha cabeça e me inscrevi para ser voluntária em um abrigo para cães. Afinal, os animais que estavam à espera de novos donos precisavam de amor e cuidados. Eu corria para meus cães favoritos todos os dias após as aulas. Eu limpava seus canis, enchia suas tigelas com comida, levava eles para passear, arrumava e ajudava a dar banho neles. Seus olhos leais e seus narizes frios e úmidos me ajudavam a me acalmar. Mais do que isso, eu podia falar com eles e eu realmente sentia falta disso ultimamente. Eu tratava todos iguais, mas certo dia, tudo mudou de repente. 2 Dobermans incrivelmente bonitos foram levados para o abrigo, mas eles eram os cães mais malvados que eu já conheci. Argo e Archie, como os chamávamos, estavam constantemente rosnando, latindo e atacando qualquer um que se aproximasse. Os outros funcionários do abrigo tinham medo até de chegar perto deles. Bem, eu decidi fazer amizade com eles a todo custo. É por isso que comecei a passar mais tempo com os 2. Naquela época, as coisas na escola já eram horríveis. Então, eu ficava no abrigo até tarde da noite, sentada ao lado do canil do Argo e do Archie, conversando com eles e até lendo livros em voz alta. Com o passar das semanas, os cães gradualmente se acostumaram com a minha presença. Primeiramente, eles pararam de rosnar quando eu me aproximava. Então, eles começaram a abanar o rabo. Eventualmente, eu me tornei a única pessoa autorizada a entrar no canil do Argo e do Archie. Os cães tentavam atacar todos os outros, mas ficavam felizes em passear e brincar comigo. Eu não me sentia mais tão sozinha. Agora, eu sentia que tinha 2 amigos melhores e mais leais. É por isso que, certo dia, quando cheguei no abrigo e encontrei o canil deles vazio, me senti a pessoa mais miserável do planeta. Corri por todo lado procurando pelos cachorros. Perguntei aos funcionários do abrigo, mas todos ficaram misteriosamente silenciosos com a minha pergunta. Eu não sabia o que pensar. Será que eles haviam sido adotados? Eu não tinha mais vontade de cuidar de nenhum outro animal. Então, decidi ir direto para casa. Eu cheguei no ponto de ônibus e, de repente, não sei porquê, resolvi dar meia volta e olhar para o prédio do abrigo. E você não acreditaria no que eu vi lá.
O Art estava olhando para mim desde a janela de um dos consultórios médicos. Havia tanta tristeza em seus olhos que eu percebi o que estava acontecendo imediatamente. Corri de volta para o abrigo o mais rápido que pude. Só havia um pensamento passando pela minha cabeça. Eu tinha que ser rápida. Eu cheguei no consultório médico na hora certa. Um veterinário estava inclinado sobre um dos cães com uma seringa. Eu descobri que os donos do abrigo haviam decidido sacrificar os Dobermans, pois, aparentemente, esses cães ferozes não seriam capazes de encontrar novos donos. Eles decidiram não me dizer nada para não me aborrecer. Eu nunca discuti com meus pais a possibilidade de termos um cachorro, mas naquele momento eu não tinha outra escolha. Eu simplesmente não podia deixar meus amados cães morrerem. Então, decidi trazê-los para casa. Esperei até meus pais irem para o trabalho e levei o Argo e o Art para o meu quarto. Fiquei preocupada com a possibilidade de minha mãe e meu pai não me deixarem ficar com os cachorros. Então, decidi escondê-los por um tempo. Para ser honesta, foi mais difícil do que eu pensava. Quando os cachorros latiam, eu mentia e dizia que era uma notificação no meu celular. Eu sorrateiramente levava as sobras de comida para o meu quarto para alimentar os Dobermans, o que fazia meus pais me olharem de forma estranha. Eu tinha que passear com o Argo e o Art à noite, então eu parecia um zumbi pálido pela manhã. Mas sabe, valeu a pena. Achei que minha vida estava começando a melhorar, mas então fui surpreendida mais uma vez. Um dia, voltei mais cedo da escola e quando entrei no meu quarto, não encontrei o Argo nem o Art lá. Você não tem ideia do quão preocupada eu fiquei. Eu tinha certeza de que meus pais haviam encontrado os cães e os levado para o abrigo. Eles não podiam fazer isso. O tempo estava passando, quando de repente a porta da frente se abriu e eu vi minha mãe e meu pai entrando. Eles estavam com o Argo e o Art nas coleiras e os cachorros pareciam absolutamente calmos. Descobri que meus pais haviam descoberto o meu segredo há muito tempo. Eles estavam apenas esperando que eu lhes contasse tudo e nesse meio tempo fizeram amizade com os cães e até conseguiram se apegar a eles. A experiência de trabalhar com animais selvagens os ajudou muito. Eu finalmente senti que as coisas estavam melhorando. Ir para a escola ainda era horrível, mas saber que o Art e o Argo estavam esperando por mim em casa fazia eu me sentir muito melhor. Claro, os cães sentiam muito a minha falta enquanto eu estava na escola. Então, um dia, resolvi levá-los comigo. Ah, se eu soubesse o que iria acontecer! Eu coloquei meus cães em guias curtas, mas ainda assim era incrivelmente difícil de lidar com eles na escola. Cada vez que um dos meus colegas tentava gritar algo para me insultar, os Dobermans corriam em sua direção. Eles latiam e rosnavam e pareciam tão ameaçadores que, depois da primeira aula, todos começaram a me evitar. E sabe, eu realmente gostei disso. Assim que entrei no corredor, as pessoas imediatamente se separaram para me deixar passar. Ninguém se atreveu a dizer uma só palavra em minha direção. Foi o dia mais silencioso que já passei na escola. No dia seguinte, levei os cachorros para a aula mais uma vez. Eventualmente, eles se tornaram meus companheiros de escola. Eu nunca me senti tão segura e protegida antes. Eu andava pelos corredores com minha cabeça erguida, porque absolutamente todo mundo na escola tinha medo de mim, sem exceções. No entanto, minha felicidade não durou muito. Eu costumava me sentir sozinha porque tinha sofrido bullying. Agora, eu estava sozinha porque era temida. Em algum momento, percebi que não aguentava mais. Eu precisava tanto de amigos que nem o Art, nem o Argo conseguiam me animar. Lutando contra as lágrimas, peguei meu celular para mandar uma mensagem para minha mãe. Eu queria pedir a ela para me transferir para outra escola. Talvez eu fizesse amizade com alguém lá. Eu estava concentrada, digitando a mensagem, quando, de repente, senti um puxão muito forte. Quase caí, mas não foi nada comparado ao que aconteceu a seguir. O Art se soltou da coleira e correu como um louco na direção do menino cego que estava descendo a escada. Meu corpo foi tomado pelo medo. Eu sabia que o Art com certeza iria atacá-lo, mas, de repente, em vez de mordê-lo, o cachorro congelou no meio da escada. Então, eu vi tudo acontecer como se estivesse em câmera lenta. O menino cego tropeçou e começou a cair. Mas no último momento, ele conseguiu se segurar nas costas do meu cachorro. Parecia que o Art sabia o que iria acontecer. Ele não tinha a intenção de fazer mal. Muito pelo contrário, ele queria ajudar. Depois de superar esse choque, corri para as escadas para pegar meu cachorro. No entanto, descobri que o menino não estava com raiva de mim. Além disso, ele me agradeceu
e me convidou para almoçar com ele durante o intervalo. Eu estava muito surpresa e concordei, é claro. Logo, percebi que toda a escola havia testemunhado aquele pequeno incidente. Pode ser difícil de acreditar, mas todos quiseram ser meus amigos depois do que aconteceu. Meus cães e eu nos tornamos heróis locais. Pouco tempo depois, descobri que o antigo dono do Argo e do Hort era cego. Então, eles o ajudavam. Infelizmente, ele havia falecido, mas os cães não entenderam isso e, aparentemente, ficaram com raiva porque pensaram que tinham sido abandonados. Foi assim que percebi que uma pequena decisão pode mudar toda a vida de uma pessoa. Eu amei os cães que haviam sido abandonados e ajudei a salvá-los. E eles, em troca, ajudaram a me salvar. Me conte nos comentários como suas boas ações mudaram a sua vida. Vou seguir o seu exemplo e fazer ainda mais amigos.